Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui ao curso. A gente vai agora ver o próximo aula 7, que é fontes de energia. Essa aula vai ser rapidinha, não tem assim tanta coisa para falar, mas esse é também um componente muito importante que a gente tem que levar bastante em consideração na hora de montar o computador. Bom, a gente tem aquela introdução, né, que quais são os modelos e fabricantes do mercado, seu funcionamento e qual a melhor escolha. Os modelos do mercado existem muitos, muitos. Eu só listei aqui as principais, que são as Corsair, EVGA, Seasonic, Culemaster, entre outras, e os modelos são diversos. Tem das mais básicas até fontes de 2, 3 mil reais aí para quem vai montar um supercomputador. E como é que é o funcionamento dela, né? Basicamente a fonte de energia ela tem como principal objetivo, né, fornecer, claro, a energia dos componentes do computador. E ela também garante que o fornecimento dessa energia seja contínuo e sem ruído de energia, ou seja, tem que ser uma energia limpa para dentro do computador. E os componentes do computador também, ele tem voltagens diferentes, tem tensão diferentes. Então, o funcionamento da fonte, basicamente, é pegar o 220 ou 110 e distribuir a fonte para a energia para os equipamentos de forma correta, né? Aí a fonte, ela de boa procedência, ela tem que ter o selo 80 Plus. Esse selo 80 Plus, ele tá aí já meio que sendo substituído. Tá para ser substituído por outro. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já vai ter sido substituído, mas é bom pesquisar qual é os selos que a fonte vai ter para garantir essa eficiência energética para os componentes, né? E a fonte, ela também tem que ter, ela tem a sua potência em watts. Então, você não precisa se preocupar muito sobre a parte de watts de uma fonte, mas o que você precisa ter em mente é pegar os watts referente à placa de vídeo que você tem ou a placa de vídeo que você vai comprar. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Pode dizer que o funcionamento, basicamente dela é a parte de dentro, ela tem uns capacitores aqui, bobina. Essa parte é muito técnica, não vou entrar em detalhe aqui, é uma fonte que ela é semi-modular, então você pode desconectar alguns componentes dela aqui. E qual é a melhor escolha, né? Vai depender muito. Para você escolher uma fonte, vai depender do que você já escolheu. Então a fonte tem que ser basicamente o último item que você vai comprar quando você estiver montando o computador, para que você não ocorra o erro de comprar uma fonte menor do que aquilo que você tem, né? Então, se você comprar uma placa de vídeo X, você tem que olhar qual é a fonte de energia que essa placa pede. No caso, uma placa de vídeo pede 600 watts, você pode comprar uma fonte de 600 watts tranquila, que ela vai atender bem ao seu computador, porque o fabricante já está levando em consideração que você já tem um processador potente, tem alguns periféricos e tudo mais. E para computador sem placa de vídeo, você pode pegar uma fonte de watts baixo, tipo de 200, 300 watts, porque o que puxa mais energia é a placa de vídeo. Porém, se você tiver pensando já em comprar uma placa de vídeo futuramente, já compra a fonte baseado na potência que aquela placa de vídeo tem já. Então é basicamente isso que você precisa se preocupar e sempre escolher a fonte com selo 80 Plus para garantir lá uma boa eficiência dessa fonte de energia. E acabou. É só isso que a gente tem mais para falar dessa aula. E as próximas aulas a gente vai montar um PC básico e um PC gamer aí
peça a peça e entender direitinho quais os componentes devem ser escolhidos da melhor forma. Até mais.